Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Eu na Vida Eterna com Jesus, o seu canal de estudos bíblicos. O nosso compromisso neste canal é com a salvação das almas, tornando público o conhecimento do Evangelho de Jesus, com a responsabilidade e o foco na formação das pessoas como discípulos para Jesus Cristo, através de estudos bíblicos de acordo com a palavra de Jesus e a vontade de Deus. Este canal tem a parceria com o blog Levando Crianças a Jesus, que você pode acessar no Google, pesquisando exatamente como está destacado aqui na imagem e também na descrição deste vídeo. Além do que, aqui mesmo na plataforma do YouTube, temos a disponibilidade e acesso ao canal. Peço que, se você ainda não é inscrito neste canal, faça sua inscrição, ative as notificações do canal para que você sempre receba em primeira mão as novidades por aqui compartilhadas. Não se esqueça também de curtir o vídeo, se ele edificar a sua vida, e de compartilhar com seus amigos, familiares e com mais pessoas que precisam aprender a palavra de Deus. Este estudo bíblico é a segunda parte de uma série sobre o arrebatamento. A primeira parte, caso você ainda não viu, poderá assistir aqui mesmo neste canal, pesquisando com o tema Arrebatamento, parte 1. Naquela ocasião, abordamos o princípio do arrebatamento, como o fato dele estar ligado às primeiras palavras da mensagem do Senhor Jesus dentro do ministério dele. Falamos também sobre o arrebatamento ser a consumação da vontade de Deus sobre aqueles que aceitaram a salvação trazida por Jesus. O arrebatamento está ligado ao arrependimento e ao avivamento para o reino de Deus. Hoje, com a intenção de complementar o assunto, entraremos em detalhes específicos que Jesus falou na sua palavra, como, por exemplo, a parábola da semente. Mostraremos também como a Bíblia explica como será o exato momento deste evento tão importante para a igreja. E traremos também uma comparação dos dias de Noé com os dias de hoje. Fique conosco até o final. É Bíblia nas mãos e a fé no coração. Segundo o dicionário português, processo nada mais é que uma sequência contínua de fatos que apresentam certa unidade, ou que se reproduzem com certa regularidade. O processo é um trabalho que está em andamento ou que está em desenvolvimento. No caso do arrebatamento, o processo é a fase final do Evangelho de Jesus. É a parte para que a vontade de Deus se realize na vida daqueles que seguem ao Senhor Jesus, levando a todos os que creem para morar no reino do céu. Observe comigo o que está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. No versículo, a palavra esperar significa para nós o processo que Jesus desenvolveu
para nos aperfeiçoar até o grande dia do arrebatamento, conforme veremos a seguir na parábola da semente. A parábola da semente. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Na parábola, o termo é assim significa a semelhança entre o arrebatamento e o plantio de uma safra de milho. O homem é o Senhor Jesus, e lançar a semente significa que ele veio à terra pregar o evangelho. A palavra dele é a própria semente. A terra é o coração das pessoas, onde representa os nossos interesses. Observando agora o versículo 27. E dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Esse versículo fala a respeito do tempo de amadurecimento da igreja até que o processo se complete. Começa quando Jesus vem à Terra pregando o Evangelho e anunciando o reino de Deus. Depois, passa pela cruz, quando Jesus torna o reino dele acessível a todas as pessoas através da sua morte. Porque na morte, Jesus perdoou os nossos pecados e tornou-se a porta de entrada para o céu. Depois, em todas as gerações, foram levantados discípulos para evangelizar as pessoas a este respeito, onde tudo vai terminar na segunda vinda do Senhor Jesus. Para as pessoas, o arrebatamento pode ser um processo a longo, médio ou pequeno prazo. Significa que todos passam pelo conjunto em ouvir o Evangelho, crer e ser resgatado para o reino de Deus. Mas segue o alerta, não fique acomodado, porque o Senhor Jesus diz na sua palavra que no final dos tempos os dias seriam abreviados por amor aos escolhidos. Significa que existe uma urgência das pessoas crerem logo, porque o encurtamento dos dias é uma das evidências de que o Senhor Jesus perto está de voltar, conforme está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo número 22. Para não ficar somente nas minhas palavras, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Essas palavras são do Senhor Jesus. O contexto é sobre o final dos tempos em relação à terra, mas também em relação à consumação da subida da Igreja de Jesus para o reino do céu. Aqui, eis o alerta do Senhor Jesus. A correria que marca esta geração é uma grande evidência de que nós já estamos vivendo este período que Jesus fala. Muitas pessoas precisam de um dia com mais de 24 horas, porque não têm tido tempo para fazer as suas necessidades, os seus compromissos, enfim. Mas tudo isso que está acontecendo não é por acaso. Jesus fala que este tempo é o tempo onde as coisas no mundo seriam abreviadas, os dias passariam mais rápido e tem um porquê. É por amor para que Jesus venha buscar logo a sua igreja. Então você, como cristão, quando ouvir alguém comentando sobre que os dias estão muito acelerados, diga com muita fé e autoridade: isso está acontecendo por amor a mim, porque eu creio no reino de Deus e Jesus perto está de voltar. Glórias a Jesus por isso.
Seguimos com a explicação da parábola da semente, agora lendo o versículo 28. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Para explicar esse texto, vamos analisar o que a ciência chama de morfologia da espiga e do grão de milho. Conforme você pode observar aí na imagem, eis aí o milho e a sua estrutura totalmente cheia de legendas. Agora, na parábola que Jesus conta, a terra significa o nosso coração. O coração que recebe a palavra de Deus, ou seja, a palavra é a semente. E depois disso, vêm os frutos. Os frutos representam a vida de Jesus em nós. São características do Espírito Santo em nós. Na parábola, o Senhor Jesus fala que o primeiro fruto é a erva. Conforme você observa aí na imagem, que para nós a erva representa o sabugo. E o sabugo representa o interior do homem que passa a ter um coração arrependido da sua vida antiga e com desejo por uma vida nova, um desejo por seguir a Jesus. Depois, na parábola, o Senhor Jesus diz que o outro fruto nasce. Agora é a espiga, que na imagem representa o estigma do milho, como que representando a cabeça do ser humano, ou seja, a nossa mente, a mente e o pensamento de todas as pessoas, onde os nossos pensamentos, por causa da palavra, da semente de Deus, eles são avivados para o céu. Em sequência, o Senhor Jesus fala sobre os grãos. Os grãos são os frutos para o reino de Deus. O Senhor Jesus também fala sobre o grão ser cheio, e não é por acaso. Este termo representa o conjunto dos grãos que preenchem todos os espaços da espiga. Sem isto, a palha não consegue se formar, conforme você observa aí na imagem. A palha cobre toda a espiga, protegendo todos os demais componentes, o que representa no reino de Deus a graça e a santidade do Senhor Jesus para nós, que são a cobertura do reino de Deus em relação à nossa vida. Todos precisamos da graça e da santidade para preservarmos a nossa fé até o fim, que na parábola Jesus chama da colheita. Confira isto na sua Bíblia, em João capítulo 17, versículo 16, que diz assim: Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Essas palavras são as palavras do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, agora falaremos da morfologia do grão. Lembre-se que o grão é o fruto, é uma consequência de uma vida em obediência à palavra de Deus. É a palavra de Deus, ou seja, a semente de uma pessoa que crê no Evangelho de Jesus. Segundo a imagem aí na sua tela, o germen é a estrutura do grão, no caso do grão de milho. E para nós, dentro do contexto do arrebatamento, representa a base da nossa fé, que significa a nossa salvação. Então é uma estrutura bem firme, diga-se de passagem. E quantos que se classificam cristãos que acreditam que são salvos? Muitos acreditam no julgamento, inclusive, não acreditam que já são salvos. E ele viu que, à luz da palavra de Deus, isto é um grande erro, porque se a salvação é a base da nossa fé, toda a nossa vida cristã precisa se apoiar nisto e pensar no reino do céu com toda a convicção em todo momento. E isso significa entender
o que realmente é evangelho. E é imprescindível que depois você leia aí, conferir na sua Bíblia, Colossenses capítulo 3. Leia os versículos 1 ao 2. Agora, observando novamente aí na figura, temos aí o pericarpo, e ele protege a estrutura, ou mesmo a raiz, que é o germe. No contexto espiritual, o Senhor Jesus quer se fazer entender sobre a graça dele. A graça é o benefício concedido por alguém para outro que não tinha nenhum direito. Para o cristão, é o reconhecimento sobre o sacrifício de Jesus por ela mesma. Quando por nós mesmos era impossível pagar a dívida em relação aos nossos pecados. Então, o Senhor Jesus fez este pagamento por nós. Ele deu a sua carne, ele deu o seu sangue pelos nossos pecados. É aí que está constituída a graça de Deus. Entender sobre isso vai impedir ou mesmo proteger a mente contra a cilada do diabo que busca derramar nas pessoas o espírito da incredulidade. Veja bem, no plano do arrebatamento, a graça pode ser definida como o nosso passaporte para a ida ao reino de Deus. Você pode conferir na sua... Está lá em Efésios, capítulo 2, os versículos 8 e 9. Também nós temos aqui um estudo bíblico completo que vai falar sobre a graça. Então, ao terminar o estudo bíblico sobre arrebatamento, pesquise aqui no nosso canal o assunto sobre a graça, em nome de Jesus. Agora, finalmente, o último componente aí que compõe aí a morfologia do grão, este último componente a ser avaliado é o endosperma. Significa que ele é a casca do grão, é responsável por manter toda a estrutura interna intacta. E para os cristãos, isso então representa a santidade. Também aqui no nosso canal nós temos o tema completo. Você pode conferir depois. A santidade representa o meio de transporte pelo qual a igreja será levada para o céu. A Bíblia diz que Jesus é o nosso santificador, conforme está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. É preciso buscar a santidade constantemente dentro da palavra de Deus, porque a santidade nos faz enxergar as obras celestiais do Senhor Jesus, entre elas o arrebatamento. É como pessoas santas que nós veremos a glória do Senhor Jesus no dia do nosso arrebatamento. Ser santo significa estar separado para o reino de Deus, conforme está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Voltamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 29, para concluir a explicação sobre a parábola da semente que Jesus contou. Versículo 29 diz assim: E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Agora, no caso, o fruto, ele entra como o resultado da obra do Senhor Jesus, né, na vida de alguém. Porque Jesus, ele falou, ele deu a ordem para a igreja, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Isso você pode conferir no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então, veja bem, o Senhor Jesus, ele deu o mandamento para que o evangelho dele fosse espalhado no mundo. E depois, o próprio Senhor Jesus diz que quando isto se consumar, ou seja, quando o evangelho for pregado na última casa
e para a última pessoa, então é chegado o momento da ceifa, significando o arrebatamento. Quer dizer que a obra então foi concluída. Nos evangelhos de Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13, Lucas, capítulo 17 e Lucas, capítulo 21, Jesus fala mais abertamente sobre os sinais do final dos tempos aqui na terra e também sobre o arrebatamento da igreja, que marcam o tempo onde a colheita está se aproximando. Dentre todas estas revelações de Jesus sobre o arrebatamento, eu quero citar uma. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Muito bem, aqui o contexto é sobre o final dos tempos. Jesus, então, ele descreve muitos sinais, né, que aconteceriam no mundo e que marcariam, né, o tempo da redenção da igreja, o tempo do arrebatamento. Então, eu recomendo bastante que você leia todo o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, para que o esclarecimento fique por completo no seu coração. Então, quando chegamos aqui no versículo 28, Jesus, ele dá o sinal, ele dá o alerta. Aqui uma grande evidência para a igreja. Jesus então diz: quando estas coisas começarem a acontecer. Então aqui Jesus fala sobre guerras, Jesus fala sobre catástrofes naturais, Jesus fala sobre muitas doenças e assim por diante. E é exatamente, né, o que nós estamos vivendo na nossa geração. Por isso, o alerta do Senhor Jesus para a igreja: olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E não é difícil de entender. Afinal, a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus virá dos céus, né, com grande poder e glória, né, e ele virá nos chamando para a nossa verdadeira casa, para a glória do céu. Então, neste momento, faça uma reflexão no seu coração, mas não tenha medo, tenha paz e segurança, porque se essa mensagem chegou para você, é por amor à sua vida. Aqui, como ministro do Evangelho de Jesus, e a partir de agora, você também pode se juntar à Igreja de Jesus e ter essa responsabilidade de levar o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Glórias a Jesus. Veja bem, apenas os santificados, ou seja, aqueles que estão separados para o reino de Deus, é que estarão com seus olhos fixos para cima, conforme Jesus orientou nos versículos que lemos lá do Evangelho de Lucas. Então, olhar para cima significa estar avivado, despertado para o arrebatamento. Conforme
Paulo alertou a igreja na sua geração. Vale ressaltar que nesta mensagem a Bíblia associa o dia do arrebatamento como um ladrão que aparece de surpresa. Isso significa que para muitos que não se prepararam, serão tomados pela angústia, pela impotência, pelo desespero, enfim. São sensações iguais como quando uma pessoa fica refém diante da mira da arma de um bandido. Os textos também são alertas para aqueles que desejam e estão se preparando para o arrebatamento. Arrebatamento significa tirar algo ou alguém de um lugar com grande força, com grande violência. Arrancar ou tirar contra a vontade de quem o possui. Por exemplo, o policial arrebatou a arma do bandido. O ladrão tomou de assalto. O ladrão sequestrou, né? E assim por diante. Então, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 16, o Senhor Jesus afirma que os seus filhos verdadeiros não pertencem a este mundo. Então, fica fácil de entender, porque é exatamente o que acontecerá no arrebatamento. Todos os filhos de Jesus, eu e você, seremos tirados aqui da terra à força ou com grande violência. Isso muito rapidamente, onde os incrédulos, ou seja, aqueles que não creem na mensagem de Jesus, só perceberão o sumiço da igreja depois, quando os crentes já tiverem partido da face da terra. Quando essas pessoas que aqui ficarem se derem conta, já estaremos longe na glória do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui, nestes versículos, está escrito que no arrebatamento do Senhor, o Senhor Jesus, ele vem com alarido, ou seja, fazendo grande barulho. Para os incrédulos, este som será um grande ruído, sem nenhum sentido, algo indecifrável. Mas, para os filhos de Deus, será o suave e doce som do chamado para a grande redenção. É importante dizer também que, segundo os textos, na sua segunda vinda, o Senhor Jesus não pisará no solo da terra. Será a igreja quem subirá até ele, nos céus. E você, então, precisa ter fé para crer nisto. Em outras palavras, você precisa estar santificado. A sombra e os bens futuros. Segundo a Bíblia, nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos, ou seja, viviam suas vidas normalmente, enquanto Noé preparava a sua arca para embarcar nela e ter o livramento que ele precisava com relação ao dilúvio que estava previsto de acontecer. Esta parte da Bíblia é uma sombra, ou seja, um prenúncio no que diz respeito ao arrebatamento da igreja para a glória do céu. Hoje, diante da luz do Senhor Jesus, ou seja, diante da realidade das coisas espirituais, os cristãos corajosos pregam sobre o arrependimento, sobre salvação, sobre arrebatamento. Mas, como na época de Noé, hoje também a grande maioria das pessoas continua a beber, a comer, a casar e a se dar em casamentos, como se nada fosse acontecer. Mas, exatamente como lá na época de Noé, todos foram surpreendidos e morreram, hoje, os que não creem no aviso do arrebatamento
já estão mortos, sem esperança, porque não creem em Jesus. Preferem abraçar o pecado como se pudessem reciclar o lixo e a continuar a viver de miséria. Mas a Bíblia precisa se cumprir, e ela vai se cumprir. E glórias ao Senhor Jesus, se você crer e se você se santificar para isto. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Meu irmão e minha irmã, o arrebatamento é a soma entre o arrependimento mais o avivamento. Hoje, através deste estudo bíblico, o reino de Deus chegou para você. Não perca tempo e santifique a sua vida em Cristo Jesus e o espere para a sua salvação. Terminamos por aqui com o desejo de que você creia no que aprendeu aqui hoje e também com o sentimento de missão cumprida. Que o grande e o eterno amor de Deus o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam com você e com sua família. Amém. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Quando a dor invade minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino e ainda não cheguei em casa. Mas esse dia vai chegar, em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre o meu lar. Sou aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa,
mas logo vou